Gênesis capítulo 9, versículo de número 13. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Amém? Pode sentar, por favor, desocupar as vossas mãos abençoadas para bater palmas e dar glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, a igreja do arrebatamento, ela vive constantemente ligada com Deus. Hoje eu quero falar, meus irmãos, sobre sinal de Deus. A gente está sempre buscando um sinal. Porém, meus irmãos, sinal de Deus, ele vem de cima. Veja, meus irmãos, que após o dilúvio, depois que Noé desceu da arca com a sua família, Deus ele percebeu que Noé e seus familiares, digamos assim, iriam passar por momentos difíceis, iriam viver momentos de preocupação. Afinal de contas, Noé, por mais fé que tivesse em Deus, ele era um ser humano. E todas as vezes que o céu ficava nublado, todas as vezes que a chuva começava a cair, vinha naturalmente as lembranças do dilúvio, vinha naturalmente a preocupação com as águas do dilúvio. Aleluia! Prevendo tudo isso, sabendo que tudo isso iria acontecer, Deus então ele faz um pacto com Noé. Deus ele faz uma aliança com Noé. E o Senhor ele disse para Noé: eu estabeleço contigo o meu concerto. Deus disse para Noé: não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Aleluia. E este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós por geração glória eterna. Aí o Senhor disse: o meu arco tenho posto na nuvem, de maneira que todas as vezes que o medo queria invadir o coração de Noé, todas as vezes que o medo queria invadir o coração de seus familiares, todas as vezes que a preocupação queria invadir o coração deles, quando o céu estava nublado, quando a chuva começava a cair, aparecia o arco-íris lá no alto. Aquele era o sinal de uma aliança entre Deus e Noé. E aí, meus amados, pode glorificar a Deus. Vocês têm liberdade para glorificar a Deus. Aí, meus irmãos, a palavra começa a revelar para nós que sinal de Deus vem de cima. Se você quer receber um sinal de Deus, não espere este sinal da parte do homem. Se você quer receber um sinal da parte de Deus, não espere este sinal da parte de uma mulher, não espere esse sinal da terra. Aleluia. Busque sinal que vem de cima. Sabe por quê, meus irmãos? Que muitas pessoas, muitas vezes, vêm para a igreja e voltam para suas casas decepcionadas, porque elas vêm confiando no homem. Eu vou no culto tal dia, porque aquele pregador, ele vai falar comigo. Não é o pregador que tem que falar contigo. Quem tem que falar contigo é o Espírito Santo. O sinal que tu está buscando não vem do pregador. O sinal que tu está buscando, ele vem de Deus, ele vem do alto. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O recado de Deus para nós nesta noite é exatamente este. Sinal de Deus vem de cima. A igreja do arrebatamento, ela vive sinais de Deus. A igreja que está vencendo o mundo, ela vive sinais de Deus. Meus amados, o diabo, nosso inimigo, ele está agindo de todas as formas para tentar roubar a nossa atenção.
Veja o que aconteceu com Pedro, lá em São Mateus capítulo 14, quando Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, que estavam a perecer em alto mar no meio da tempestade. A Bíblia diz que Jesus foi ter com eles andando sobre as águas. Quando eles olharam assim de longe, ficaram assustados, porque não conseguiram discernir que quem estava vindo era Jesus. Aleluia! Jesus então falou com eles, acalmando-os, e Jesus disse: não tenhais medo, sou eu. Pedro, meus irmãos, olhou para Jesus e disse: se é o Senhor, então faça com que eu ande contigo sobre as águas. Aleluia. Jesus estendeu a mão e disse: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Lá no versículo 30 do capítulo 14 de São Mateus, a Bíblia Sagrada diz que quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo e começou a ir para o fundo, quando clamou por Jesus, dizendo: Senhor, salva-me. Este vento, meus irmãos, este vento que soprou para atrair a atenção de Pedro, este vento que soprou para fazer com que Pedro deixasse de olhar para Jesus, este vento continua soprando nos dias de hoje. Aleluia! Ele continua soprando para tirar a tua atenção. O diabo, ele sabe que enquanto você estiver seguro em Jesus, enquanto você estiver firmado em Jesus, enquanto você estiver com os teus olhos fitos em Jesus, ele não vai conseguir te derrubar. Mas no momento em que ele conseguir tomar a tua atenção, por uma fração de segundos, ele conseguir te distrair, você começa a afundar. E tem muito crente nos nossos dias que estão afundando, porque estão distraídos com as coisas cotidianas. Aleluia! Estão distraídos com os acontecimentos, com as novidades, com a multiplicação da ciência, com os escândalos no meio da igreja e tantas outras coisas mais. Tem muito crente distraído que está afundando porque não está olhando mais para Jesus Cristo, está afundando porque não está segurando mais com Jesus Cristo. Você precisa dia e noite estar olhando para Ele. Você precisa dia e noite estar vigiando, firmado nele. Porque o inimigo audaciosamente joga sinais para chamar a tua atenção. Joga sinais para chamar a tua atenção, para fazer você perder o foco. O sinal que tem que chamar a tua atenção não é o sinal que é dado pelo mundo. O sinal que tem que chamar a tua atenção não é o sinal causado por uma contenda, causado por um escândalo. O sinal que tem que chamar a tua atenção é o sinal que vem do alto, é o sinal que vem da parte de Deus. É este o sinal que tu tem que levar para dentro da tua casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor está na nossa frente. Desde os tempos antigos, o Senhor sempre esteve, sempre está e sempre estará na nossa frente. Lá no livro de Êxodo, capítulo 13, a Bíblia Sagrada revela, meus irmãos, que o Senhor, ele ia adiante do seu povo. De dia era uma coluna de nuvem, de noite era uma coluna de fogo, para fazer com que o povo caminhasse de dia e de noite. O que é que eu aprendo com esta palavra? Que o crente que segue o sinal que vem do alto, o crente que segue o sinal que vem de Deus, a sua caminhada é incessante. Caminhar dia e noite significa não parar de caminhar. É o que o Espírito Santo está dizendo para nós reunidos aqui nesta noite. Não pare a tua caminhada, não pare a tua marcha rumo às mansões celestiais. Siga seguindo os sinais que Deus está te dando desde os céus, desde as alturas. Porque se você deixar de olhar para o
olhar para o alto, você vai parar na caminhada. E quantos que planejaram uma pequena parada e ficaram parados até o fim da vida? Quantos que planejaram uma pequena parada e desceram à sepultura parados? Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, minha irmã. Uma pequena parada pode custar a salvação da tua alma. Um pequeno deslize, um pequeno descuido pode fazer com que você nunca mais veja os sinais que Deus está te dando. Então, em nome de Jesus Cristo, receba esta revelação e comece a olhar para o alto, comece a olhar para o céu, comece a buscar o sinal que vem de Deus. Quem entende, diga glória a Deus. O Senhor me deu nesse pequeno estudo uma palavra profética para entregar à igreja. Quem quer receber uma palavra profética, levante a tua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Uma profecia forte, uma profecia poderosa. Se você der ouvidos a esta profecia, tu nunca mais vai olhar para a direita nem para a esquerda, tu vai olhar para a frente, tu vai olhar para o alto, porque o Deus que está falando contigo nesta noite é o Deus que pronunciou esta palavra na boca do profeta. Isaías capítulo 45, versículo 2, o Senhor fala desse jeito: eu irei adiante de ti. O Senhor está dizendo para você, meu irmão, o Senhor está dizendo para você, minha irmã, eu sou o Deus que vou na tua frente. Nesta palavra profética, o Senhor está dizendo: não importa a situação, eu sou o Deus que endireitarei os caminhos tortos. Nesta palavra profética, o Senhor está dizendo: não importa que o diabo tenha fechado as portas, não importa que as legiões malignas tenham fechado as portas, tenham trancado os teus caminhos, o Senhor está dizendo: endireitarei os caminhos tortos e quebrarei as portas de bronze, eu despedaçarei os ferrolhos de ferro. Esse é o Deus da nossa vitória. Esse é o sinal da nossa vitória. Esta é a revelação da nossa vitória. Aleluia. Jesus, meus irmãos, Jesus é o maior sinal da salvação da nossa alma. Não é olhando para as pessoas, não é olhando para os irmãos, não é olhando para as qualidades e para os defeitos dos irmãos ou das irmãs que você vai alcançar a salvação. Nós só iremos alcançar a salvação se recebermos em nossa vida o maior sinal da salvação, que é Jesus, porque Ele mesmo disse, lá em São João capítulo 6, versículo 51, Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é o maior sinal de Deus na tua vida. O crente salvo, o seu alvo é Jesus Cristo. Seu olhar deve estar nele. Crente, olha para o alto. Teu alvo não é cargo, teu alvo não é posição, teu alvo não é grandeza diante dos homens, teu alvo não é grandeza diante da sociedade. Jesus Cristo, Ele disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O teu alvo para a vida eterna é o pão vivo que desceu do céu, é o Senhor dos senhores que está em nosso meio aqui nesta noite. O teu alvo, o teu sinal chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Olha para Ele, crente, que tu serás vitorioso. Levanta a mão e diga glória a Deus. Meus irmãos, uma das passagens bíblicas que mais me chama a atenção, uma das passagens bíblicas que mais faz o meu coração ferver, sentindo o gozo e a alegria do arrebatamento, foi exatamente o arrebatamento de Elias. Segundo Reis capítulo 2, a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus falou com Elias que o momento do seu arrebatamento estava chegando.
Sua carreira nesta terra estava terminando. Então o Senhor deu uma missão, ou uma última missão para Elias. Ele deveria passar por 3 lugares: Betel, Jericó e Jordão. Junto com Elias estava Eliseu. Eliseu foi com ele a Betel, Eliseu foi com ele a Jericó, e Eliseu foi com ele ao Jordão. Nós não vamos entrar no mérito desta questão nesta noite, mas todos nós sabemos que são palavras, são passagens, são momentos vividos para nos deixar revelações para os dias de hoje. A igreja do arrebatamento, ela tem que passar por Betel, que significa oração, tem que passar por Jericó, que significa batalha, tem que passar pelo Jordão, que significa conserto e arrependimento. Veja, meus irmãos, que Elias, ele sempre dizia a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me mandou ir ao Jordão, o Senhor me mandou ir a Betel, o Senhor me mandou ir a Jericó. Escute, Eliseu sempre respondia: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Eliseu foi perseverante. Será que você está sendo perseverante, meu irmão? Será que você está sendo perseverante, minha irmã? Ou será que qualquer palavra negativa é suficiente para você quebrar o teu propósito diante de Deus? Ou será que qualquer acontecimento negativo já é o suficiente para arrasar com a tua fé, para fazer você voltar para casa revoltada, murmurando contra Deus e contra a sua obra? Eliseu poderia ter pego o caminho da murmuração. Eliseu poderia ter pego o caminho da revolta. Afinal de contas, o seu senhor Elias dizia para ele ficar. Mas ele, perseverante, respondia: Senhor, eu não vou ficar. Se o Senhor vai, eu vou junto com o meu Senhor. E foi perseverando que Eliseu chegou até o fim. Vocês já vão entender o porquê desta passagem. Quando, meus irmãos, eles estavam lá do outro lado do Jordão, Elias começou a sentir algo que ele nunca tinha sentido na sua vida. Elias começou a sentir um fogo no seu coração que ele nunca tinha sentido na sua vida. O que é que Elias começou a sentir? Elias começou a sentir que estava chegando a hora do seu arrebatamento. Eu ouso dizer, meus amados irmãos, que a igreja do nosso tempo, a igreja dos nossos dias, ela tem a obrigação de sentir o que a igreja não sentiu daqui para trás, porque nós somos a igreja que está mais perto de ser arrebatada por Jesus Cristo. E o crente salvo, ele já está sentindo gozo, ele já está sentindo alegria, ele já está sentindo que muito em breve a última trombeta vai tocar. Naquele momento especial, naquele momento maravilhoso, escute, Elias olha para Eliseu e disse: Eliseu, meu filho, pede-me o que tu quiseres agora, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu olha para Elias e pede o que, meus irmãos? Eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Receber porção dobrada não era coisa simples, não era coisa fácil. Receber porção dobrada é algo tão poderoso que o próprio profeta do fogo, o profeta Elias, olha para Eliseu e diz: dura coisa me pediste. E ainda tem crente que brinca com o Espírito Santo. E ainda tem crente que acha que as coisas de Deus são brincadeiras. Aleluia. E ainda tem crente que acha que ser cheio do Espírito Santo é fácil. Não é fácil não, meus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo requer muito sacrifício. Ser cheio do Espírito Santo requer muita responsabilidade. Ser cheio do Espírito Santo requer muito temor, muita obediência, muito jejum, muita oração. Alabado e clama, alabastere, aleluia. Dura coisa me pediste, disse Elias, olhando para os olhos de Eliseu, assim como eu estou olhando para os teus olhos nesta noite. Elias disse:
Eu vou fazer uma prova com Deus aqui agora. Eu vou fazer uma prova com Deus. Se no momento do meu arrebatamento, se no momento em que eu for tomado de ti, tu vê o meu arrebatamento, então será feito conforme o desejo do teu coração. Quem está entendendo? E a Bíblia diz que eles foram andando e conversando, e de repente, meus irmãos, Elias foi arrebatado. Carros e cavalos de fogo, redemoinhos de fogo, e Elias foi arrebatado. E Eliseu, meus irmãos, homem perseverante, Eliseu, meus irmãos, homem que não recuou, ele viu a gloriosa manifestação de Deus. Mas agora, como saber que ele realmente havia recebido a porção dobrada que ele tinha pedido? Eis que Eliseu está olhando para o alto, e o que é que cai lá de cima? A capa de Elias. Aleluia. Quando a capa de Elias cai, Eliseu, ele dá de mão na capa de Elias, vem em direção ao rio Jordão e toca as águas. Quando ele toca as águas se abrem. Lá do outro lado do Jordão estavam os filhos dos profetas, e eles olharam uns para os outros e diziam: eis que o Espírito que estava sobre Elias pousou sobre a vida de Eliseu. Ele recebeu o que havia pedido, ele recebeu o que tinha buscado, mas o sinal que ele precisava, alguém pode dizer, veio de Elias? Não, o sinal que ele precisava veio do céu, porque quem entregou a capa para Eliseu não foi Elias, foi Deus. Deus permitiu Elias ser arrebatado para então mandar a capa do alto para baixo. Por que, meus irmãos? Porque todo sinal que vem de Deus, ele vem do alto. Por isso nós temos que ter comunhão com Deus. Por isso que nós não podemos ser apenas religiosos na face desta terra. Nós não estamos aqui para bater no peito e falar que somos membros da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Nós estamos aqui para bater no peito, glorificar o nome de Deus, dizendo: nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança com Deus e o nosso sinal vem do céu. Bate palma e glorifica o nome dele. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Já estou me encaminhando para o final. Olha, meus amados, quantos irmãos, quantas irmãs que têm saído para a batalha e têm voltado para casa decepcionado. Porque sair para a batalha sem receber um sinal de Deus é sair para a batalha sem saber o que se está fazendo. Verdadeiro homem de Deus não sai para a peleja sem uma confirmação de Deus. A mulher de Deus não sai para a peleja sem uma confirmação de Deus. Até para fazer um negócio, para comprar, para vender, ele busca uma direção de Deus. Veja o que aconteceu com Davi. Escute que coisa linda e maravilhosa. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 23 e 24. Escute isso. E Davi consultou ao Senhor e disse... E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. Agora escute mais, versículo 24: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vocês entenderam o que está revelado aqui? Vocês entenderam da onde haveria de vir o sinal para Davi sair a peleja contra os filisteus? A Bíblia diz, meus irmãos, que os filisteus eles tornaram a subir contra o povo de Deus, e eles se estenderam por todo o vale de Refaim. Foi quando Davi ele consultou a Deus: Senhor, eu saio contra eles agora,
O exército de Davi estava todo preparado, mas Deus disse para eles: não saia agora, faça a volta, vá por detrás das amoreiras. Aleluia. E fique atento, fique vigilante. Aleluia. Olha o que Deus está falando contigo nesta noite, meu irmão. Olha o que Deus está falando contigo nesta noite. Fique atento, mulher de Deus. Fique atento, homem de Deus, porque no momento certo Deus vai te dar o sinal da vitória. No momento certo Deus vai te dar o sinal que vai derrotar o inimigo. E aí o Senhor disse para ele: e há de ser que, ouvindo tu o estrondo de marcha pela copa das amoreiras. Eu pergunto e a igreja responde: a copa fica em cima ou fica embaixo? Aonde? Em cima ou embaixo? Vou perguntar de uma outra forma: a raiz da árvore fica em cima ou fica embaixo? Embaixo. Então a copa fica em cima. Vocês entenderam o que Deus disse para Davi? Tu vai ouvir o estrondo de uma marcha lá em cima na copa das amoreiras. Quando tu ouvir este estrondo, vai ser o sinal para tu sair a peleja. Sabe por quê? Porque esse estrondo era o exército de Deus marchando na frente de Davi para garantir a vitória. Sinal de Deus não vem de baixo, sinal de Deus vem de cima. Por que tem irmãos fracos na fé? Por que tem irmãs fracas na fé? Porque estão olhando para baixo, estão olhando ao redor, mas não olham mais para cima. Deus está te despertando nesta noite, minha serva. Chegou a hora de voltar a olhar para cima, meu servo. Chegou a hora de voltar a olhar para cima e receber o sinal divino na tua vida. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vocês lembram, meus irmãos, o sinal glorioso que o mundo recebeu, o sinal glorioso que a humanidade recebeu quando Jesus se batizou? Lá em São Mateus capítulo 3, a Bíblia diz, meus irmãos: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Aleluia. Até o próprio Jesus se deu por exemplo de que sinal de Deus se recebe do alto. Aleluia. Lá do alto, meus irmãos, veio a confirmação, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quem quer sinal de Deus aí, diga glória a Deus. Coloca-te em pé na presença do Senhor. Deus tem sinal para a tua vida nesta noite. Deus tem sinal para o teu ministério nesta noite. Oh, aleluias. Deus está aqui para dizer que a obra é dele. E a obra que se realiza na tua vida é dele. Portanto, espere um sinal da parte dele. Quem entende, diga glória a Deus. Quem entende, diga aleluias. E quem quer sinal de Deus, joga a mão para o alto e diga glória a Deus. Fecha os teus olhos, liga o teu pensamento com Jesus. Meu irmão, não se permita ficar abatido com as coisas deste mundo, com as coisas desta vida. Olha para o alto, aleluia, Jesus. Olha para o céu, glória a Deus. Fecha os teus olhos, diga comigo: meu Deus.